Bom dia, meus alunos, pais, responsáveis, como vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é referente à aula de quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. A nossa aula de hoje começa com um texto de língua portuguesa e ciências. É um texto que fala sobre o clima, sobre a importância da não interferência do homem e como a gente tem que preservar a natureza. Depois de ler o texto, a gente tem algumas perguntas, perguntando qual que é o assunto do texto, quais são os fatores que influenciam no meio ambiente, o que pode acontecer daqui a um século se a temperatura continuar subindo. Tudo isso está no texto, é só ler com muita atenção. Depois tem mais uma pergunta de marcar X, né? Perguntando qual a finalidade do texto. E no número 5 temos um verdadeiro e falso. Vocês vão ler a frase, se for verdadeiro, coloca V na frente, se for falso, coloca o F. O número 6 está dizendo, dos problemas causados pelo homem ao meio ambiente, só não é citado no texto, então vai ler as opções, e a opção que não estiver no texto, você vai marcar. Ou seja, tem 3 corretas e uma não. O segundo texto, ele é uma charge. Charge é uma imagem, né, um desenho que satiriza, que faz graça com algum assunto, problematizando algum assunto. Então vocês vão observar com muita atenção essa charge, ler o que está escrito no balão, olhar todo o cenário para entender o que a charge está querendo dizer para a gente. E depois de observar bem a imagem, vai responder o número 7. E pergunta, que elementos você identifica como ação humana no meio ambiente? Ação humana, gente, é qualquer coisa que o ser humano faz, que o homem faz. Seja cortar árvore, poluir rio, jogar lixo no chão. Tudo isso é o ser humano fazendo. É ação humana. Depois a gente tem o número 8 e pergunta sobre o que o pai está falando. Mas quando o filho diz clima, o que realmente ele quer dizer? Então, o pai fala a palavra uma coisa, o filho fala outra. Mas percebe que eles não estão falando a mesma coisa. Número 9. Observe o tema do texto. O homem faz o clima e faz mal. Como o tema dessa charge e o que eles têm em comum. Então você vai observar o texto 1, que é aquele que você leu no começo, olhar a charge e ver o que. São textos diferentes, são estilos de textos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Então, é isso. Número 10. As charges são textos que misturam imagens e palavras e tratam de forma crítica de algum acontecimento atual. Você poderia afirmar que o tema tratado nessa charge ainda é um problema atual? Justifique. Tá? Depois tem atividade de inglês no envelope e por último, a gente tem uma atividade de matemática com geografia. Nessa atividade, vocês vão observar a tabela que está falando o número de habitantes, o número de pessoas que vivem nas cidades, de algumas cidades aqui de Minas. Né? Tem Ouro Preto, São João del Rei, Coronel Xavier Chaves, Diamantina, Sabará e Mariana. Letra A está pedindo para você escrever por extenso o número de habitantes de Coroas, o número de habitantes de Ouro Preto, o número de Sabará, o número de São João del Rei. Depois a letra B pede para escrever os numerais em ordem crescente. Lembra, crescente é o que cresce, né? Então é menor para cima. Número 2. Consulte a tabela de habitantes da questão 1 e analise as afirmações abaixo, escrevendo V para as verdadeiras e F para as falsas. Então é aquela mesma coisa do lado português. Leia a frase, se for verdadeira, coloca um V. Se for falsa, coloca um F. Número 3 são alguns problemas. Gente, problema tem que ler com muita atenção, tá? Para saber como é que faz. A letra A. Mariana quer comprar uma blusa que custa R$ 155.
Ela possui 68. Quanto falta para ela comprar a blusa? Quando eu falo falta, que operação que é? Pensa, já tem um pouquinho, tem que completar. Quanto que falta? Eu tô querendo somar? Eu tô querendo multiplicar? Então pensa aí direitinho em qual operação que funciona aqui, tá? Letra B, letra C também são problemas. E a gente termina a atividade de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me mandar mensagem. E se precisar que eu faça vídeo de alguma questão corrigindo que você não entendeu, é só me pedir, tá? Bons estudos para vocês e bom dia!